Fisiologia da Alma, capítulo 77. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Sob a vossa opinião, quais seriam os meios mais eficientes para podermos reduzir tão alta cota de consumo de álcool, que aumenta de modo incessante a ameaça à integridade da nossa raça humana? Atualmente, a moda do uísque alastra-se desenfreadamente por todos os cabarés, dancing, boate e até nos lares, como sinal de distinção em todas as cerimônias e festividades mundanas. Que dizeis? Responde Ramatiz. Somos obrigados a repisar o velho conceito de que quaisquer vícios do homem só podem ser vencidos pelo próprio homem. A libertação deve principiar de dentro para fora, e não através de recomendações exteriores. O homem viciado, que já perdeu o controle de sua vontade no vício do álcool, só poderia integrar-se novamente à comunidade dos espíritos libertos de estigmas viciosos depois que recuperar novamente seu domínio mental, psíquico e físico. Não há outra alternativa. Nem outro recurso, ou o indivíduo continua escravo do vício e, como tal, há de pagar o tributo nefasto de sua própria negligência espiritual, ou então ele tem que retomar a rédea diretora do seu organismo e impor a si mesmo diretrizes severas e benfeitoras. O esclarecimento sobre o terrível perigo do alcoolismo deverá partir do seio do próprio lar, disseminando-se depois pelas escolas e por todas as instituições civis, religiosas, educativas do mundo, atingindo todos os setores das atividades humanas, antes de a criança alfabetizar-se. Deveria mesmo aprender a odiar e repelir o álcool como bebida perigosa. Qualquer credo, religião ou seita espiritualista que se dedique também a combater o alcoolismo é fora de dúvida que está contribuindo para se resolver um dos maiores problemas do vosso orbe. Está falando do mundo espiritual para cá, né? Então está falando para a gente aqui na Terra. Só os hábitos regrados podem dotar os povos das virtudes indispensáveis que lhes garantem a grandeza espiritual e o realce entre as nações superiores do mundo material. A temperança é uma questão de compreensão. Cabe, então, aos maiores, ou os maiorais do vosso orbe, explicar quão prejudicial é o alcoolismo, que se toma o mais terrível inimigo do homem, porque desgraça e degrada o corpo físico, o psiquismo e espiritualmente nem se fala. Assim como se faz a contra-espionagem do vosso mundo, será preciso que se crie também uma mentalidade sadia e capaz de neutralizar a propaganda deslumbrante e ostensiva do álcool que a indústria gananciosa leva a efeito, como execrável, né? Sugestão para a juventude terrícola, no convite subreptício para o vício infamante. Só uma decisão tenaz e a união incondicional de todos os homens compreensivos poderá combater o alcoolismo. O maior inimigo do homem em todos os setores científicos, artísticos, educativos, religiosos, políticos e por aí fora. A vida humana é o estágio mais precioso de que o espírito desencarnado necessita para chegar às condições favoráveis que lhe permitam habitar os mundos felizes e viver entre humanidades venturosas. Em consequência, quando encarnado, cumpre evitar o álcool
de qualquer forma possível, a fim de não dilapidar o valioso patrimônio da vida física, o corpo físico, né? Que é uma dádiva de Deus, você nascer saudável e depois destruir com vício. A imunização contra o alcoolismo não só evita que o espírito retarde o seu aprendizado, tão necessário, a sua mais breve felicidade, como também o livra das desgraças e torturas cruciantes do além-túmulo. A reforma moral, a preocupação com a espiritualidade, o cuidado físico, a educação evangélica e mesmo o hábito de alimentação sadia podem proporcionar ao homem um metabolismo psicofísico tão harmonioso que o faz naturalmente desprezar o álcool, por não carecer de estímulos artificiais para viver. Esse vício quase sempre é decorrente da excitação psíquica, da excentricidade e do epicurismo nutritivo, né? Aquela coisa de viver para se alimentar com cuidados excepcionais na comida, mas o espiritual. Na Bíblia Sagrada está escrito: não te queirais achar nos banquetes dos grandes beberrões. Fecha aspas. E mais a seguinte, abre aspas: não olheis para o vinho quando te começa a aparecer louro. Ele entra suavemente, mas no fim poderá, melhor, no fim morderá como uma serpente e difundirá seu veneno como um basilisco. Fecha aspas. Infelizmente, as famílias modernas estão se habituando a manter em seus lares os célebres barzinhos de variedades alcoólicas, o que bem retrata o espírito apocalíptico da época. Assim, cria-se infeliz oportunidade de incentivar bem cedo os descendentes aos perigos do alcoolismo, habituando-os ao vício deprimente, porquanto o exemplo dos progenitores é evidente permissão para que os filhos façam o mesmo. Antigamente era mais difícil aos espíritos viciados do além conduzirem o chefe do lar à bodega, ao bar, né? Ou fazerem a família ingerir o álcool. Mas no século atômico, onde há tanta pressa de descobertas científicas quanto de se requintarem os vícios, não só os jornais e as estações de rádio, hoje em dia a mídia, pela internet, por aí afora, TV, né, fazem intensa propaganda do álcool, como se distribuem vistosos cartazes coloridos que convidam o povo a ingerir os mais variados tipos de álcools. E indubitavelmente, né, que o júbilo e o êxito dos espíritos do astral inferior aumentem, pois que, protegidos por essa imprudência dos habitantes do vosso orbe, já não encontram mais dificuldade para atear fogo às suas paixões comuns. Os membros da parentela humana, sob constantes libações alcoólicas, podem ser facilmente influenciados pelo astral inferior. Questão de só menos importância, podem irritá-los e fazer romperem-se as suas defesas fluídicas. O vício da bebida, como diz o provérbio, está apenas em começar. Infelizmente, infeliz humanidade que, em lugar de iniciar a violenta ofensiva ao seu maior flagelo, o álcool, ainda o oficializa, até no seio da própria família, trazendo-o, sob lastimável imprudência, para o seio amigo do próprio lar. É uma lástima, né? Mas, infelizmente, ainda estamos vivendo isso. Bom, esse é o livro Fisiologia da Alma, capítulo 77,
transmitida a nós através do médium Exílio Mais, pelo espírito Ramatiz.